Louvamos e bendizemos o Deus eterno, soberano, Criador dos céus e da terra, aquele que vive e reina para todo sempre, aquele que se preocupa com cada um de nós. E a demonstração da sua preocupação pelos seus filhos, pelas suas criaturas, pelo planeta Terra, pelos países, as nações, os povos, por você que mora neste lugarzinho aí desprezado, a prova total e absoluta de que o grande Deus se preocupa com você, a demonstração maior foi a vinda de Cristo Jesus para te levar ao encontro feliz com o teu Criador. Nós vamos trazer a pregação da palavra de Deus, falando a respeito do sacrifício expiatório de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, falando a respeito dos seus sofrimentos em nosso lugar. Quanto Cristo sofreu, a sua morte, que muitas pessoas nem se preocupam. Às vezes, um dia por ano, na sexta-feira da paixão, é que se lembram da morte do Filho de Deus, mas passam o ano todinho, não meditam na importância do sacrifício propiciatório do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Queridos ouvintes do Evangelho da Libertação, você é convidado neste momento, pelo Espírito Santo da Verdade, a meditarmos alguns minutos no que representa o sacrifício do Filho de Deus, o Verbo de Deus que se fez carne. E o texto que nós vamos ler neste momento, profeta Isaías, capítulo 53, do versículo 1 ao 7, que diz assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como a raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentados nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Alguém pode até perguntar: por que o Senhor Jesus se submeteu a tamanho sacrifício? Ou por que ele, como Deus homem, não venceu os seus inimigos de outra maneira? Devemos lembrar que o cristianismo, ele é histórico, e isso quer dizer que a fé cristã não é inventada, nem é produto da imaginação humana. Pelo contrário, a fé cristã tem raízes profundas no solo histórico. O que aconteceu na vida de Jesus de Nazaré, o Messias de Deus, já estava previsto na história da humanidade. Sempre fez parte das irrefutáveis promessas de Deus. Ele interveio na história do mundo através de Cristo Jesus, nosso Senhor. O ponto culminante no sacrifício de Jesus está no fato de que houve a queda da raça humana, no fracasso de Adão e Eva, no poder que o pecado passou a ter na vida dos seres humanos. Cristo veio desfazer as obras do diabo. Deus, quando criou o homem, foi com planejamento, planos e diretrizes, mas com a não cooperação do homem, tudo isto ficou temporariamente frustrado. Através de uma intervenção maligna e com
a conivência e consentimento voluntário do homem, todos os seres humanos se tornaram contrários à vontade de Deus. A condição do ser humano natural é uma natureza confusa. O homem foi expulso do paraíso com medo, frustração e se escondendo de Deus, mas também fugiu de lá com uma única esperança, conforme Gênesis capítulo 3, versículo 15. De conformidade com a sua frustração, o homem não tem como se redimir, haja visto que ele se tornou escravo, perdeu o controle sobre si mesmo, passou a ser dominado por forças superiores, se tornou um rebelde. Conforme a sua esperança, foram muitas as tentativas utilizadas pelos seres humanos no sentido de se reconciliarem com Deus, através da religião natural, mas o que se vê, não houve eficiência para tanto. Muitos são os que ainda não alcançaram o entendimento do valor supremo do sacrifício de Cristo e, através de meios espúrios, tentam se justificar inutilmente. Nenhum mérito humano vale neste negócio. Mas vamos responder a primeira pergunta: o porquê do sacrifício de Cristo? A primeira resposta é que a morte do Senhor Jesus tem um valor vicário, substituto. Ele morreu em nosso lugar. A Bíblia diz: o sacrifício que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele sofreu por todos nós. Repito, o sacrifício de Cristo foi para desfazer os feitos do adversário na vida dos seres humanos. Jesus venceu por nós. Que bom seria se alcançássemos esse entendimento na sua totalidade da vitória de Cristo sobre o império das trevas. Aparentemente vencido, porém sempre vitorioso foi o Senhor Jesus. O sacrifício do Filho de Deus tem um valor ético e moral muito maior do que imaginamos. A sua influência na vida de uma pessoa restaura a sua imagem e semelhança do seu Criador e restitui as boas qualidades que Deus implantou no seu plano inicial na vida dos seres humanos. O sacrifício de Cristo tem um valor eficaz. Eu disse, um valor eficaz. Tudo que havia de ser feito pela sua missão teve a sua consumação na perfeição da sua obra, já realizada 2000 anos passados, lá na cruz do Calvário. O sacrifício de Cristo tem também um valor reconciliatório. Por meio do Filho, Deus estava reconciliando o mundo consigo mesmo. Haja visto que um dos títulos do Senhor Jesus, desde o Antigo Testamento, é Príncipe da Paz. O sacrifício de Cristo tem um valor também expiatório. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O seu sangue foi derramado como sacrifício de expiação pelo pecado de toda a humanidade e principalmente daquelas pessoas que humildemente se chegam a Ele através do arrependimento, do novo nascimento. O sacrifício de Cristo tem um valor reditivo. Ele nos comprou com o seu precioso sangue. Ele nos resgatou para si mesmo, tudo através da sua morte lá na cruz do Calvário. O sacrifício de Cristo tem um valor justificador. Todo aquele que verdadeiramente tem fé no seu sacrifício e principalmente no seu nome, recebe o perdão de Deus aqui e agora. Meus amados, o sacrifício de Cristo, sua morte, os seus sofrimentos têm um efeito eterno. Eu disse, tem um efeito eterno. Todos aqueles que de forma voluntária e por fé entrega a sua vida nas mãos de Cristo têm a garantia de salvação, de vida eterna. Está certo, convicto de que irá morar com Deus na Nova Jerusalém. Muitos desejam a salvação. Muitos desejam a salvação e até buscam esta salvação, porém de maneira errada. As religiões
tentam estabelecer as regras, mas a forma certa e eficaz de se adquirir esta salvação é através do sacrifício de Cristo, já feito e consumado. Você entendeu? Você compreendeu? Pense, amigo, sobre o valor do sacrifício expiatório de Cristo Jesus, nosso Senhor. E não foi em vão. Tudo o que Ele fez há 2000 anos passados, através da sua vida, através dos seus sofrimentos, das perseguições, da cruz tão pesada, dos açoites que Ele levou nos seus lombos, nas suas costas, dos algozes, soldados romanos, a sua condenação, apesar de ser inocente. Ah, meu amado, aqueles cravos pontiagudos que transpassaram as suas mãos e os seus pés, o escárnio de ser vituperado na cruz do Calvário, tudo isso que Jesus passou é porque estava no cronograma das realizações de Deus para redimir a minha e a tua alma. O que Deus quer, o que Deus espera de você é que você dê crédito ao valor supremo do sacrifício expiatório do Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, Ele que tira o pecado do mundo.